That's exactly right, Alice. We've been walking through some of the questions we still had. Well, one of them, a very important one, was just answered by the president in this post. He says, "Today I want to offer my full endorsement for Kamala to be the nominee of our party this year. Democrats, it is time to come together and beat Trump. Let's do this." Priscila Alvarez é jornalista da CNN nos Estados Unidos e está em Ribaud Beach, no Delaware. É lá que Joe Biden tem estado a recuperar da Covid-19 na casa de praia. Foi também desse local que anunciou ao mundo que iria desistir da corrida à Casa Branca. Neste excerto que ouvimos, a jornalista dá conta de mais uma informação de última hora. Biden dá o seu apoio à vice-presidente Kamala Harris e espera que seja ela a enfrentar Donald Trump em novembro. E agora, como fica a corrida presidencial nos Estados Unidos? E será Kamala Harris a melhor candidata? São perguntas para a conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador e o autor do podcast da Rádio Observador 5 Continentes, e também o ouvimos frequentemente noutro podcast da Rádio Observador, o Gabinete de Guerra. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 22 de julho. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bruno, a discussão sobre a idade de Joe Biden e da capacidade para enfrentar uma campanha eleitoral e a presidência não começou propriamente a semana passada, não começou agora, mas podemos dizer que o debate com Trump foi o gatilho que agudizou o debate que levou a este desfecho? Sim, acho que essa é a única conclusão que podemos tirar, porque realmente a questão da idade já se colocava há muito e é um dado objetivo, não é? Joe Biden já era o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Agora, durante muito tempo, havia muito esta ideia de que Joe Biden, enfim, sempre teve uma certa propensão para gafes, para trocar nomes. Ele próprio reconheceu isso, até atribuiu isso, no fundo, a alguns problemas de expressão verbal desde a infância, que ele foi ultrapassando. Agora, a verdade é que foi muito por insistência da campanha de Biden que o debate se realizou, e se realizou mais cedo do que alguma vez tinha sido o caso na história eleitoral americana. Portanto, claramente era um teste, a ideia era ser também uma forma de ultrapassar as dúvidas em relação à capacidade de Biden. Ora, aquilo que nós vimos foi, em vários momentos do debate, enfim, qualquer observador objetivo, a única conclusão que podia tirar era que realmente Joe Biden estava completamente perdido. Em muitos casos, no fundo, as suas palavras eram incompreensíveis e, portanto, isso agravou muito essas dúvidas. O que seguiu as semanas seguintes, no fundo, revelaram que Joe Biden, enfim, tinha realmente algumas limitações, estava bastante longe de estar no topo da sua forma. É verdade, todos nós, aqui na rádio, de vez em quando nos enganamos, enfim, eu às vezes quero dizer China e digo Rússia, ou quero dizer Ucrânia. Quem nunca, não é? Exatamente, mas quer dizer, por um lado eu não sou o presidente dos Estados Unidos, portanto não tem assim grande importância. Por outro lado, realmente são muitos enganos, são enganos politicamente muito complicados, quer dizer, confundir Kamala Harris com Donald Trump, chamar dizer o novo vice-presidente Donald Trump, ou confundir Zelensky com Putin, etc. Portanto, realmente os problemas continuaram, e sobretudo esta questão, que é o tipo de problema que não se resolve com o passar do tempo, ou seja, por definição, um problema que tem a ver com dúvidas sobre a idade e a capacidade que a pessoa tem, ou deixa de ter, vai deixando de ter, quando começa a ter idades muito avançadas, é algo que só pode piorar com o passar do tempo, e portanto isso tornou aqui a dinâmica, a pressão sobre Biden cada vez mais forte e difícil de resistir. Mas o que é facto é que ele ofereceu resistência durante muito tempo. Agora, nos últimos dias, teve de se retirar devido à Covid-19, ou seja, deu mais um sinal de fragilidade. Também parece que nada lhe correu bem neste capítulo, não é? Sim, ou seja, houve, enfim, o episódio do ataque contra Donald Trump, não é? Em que ele faz aqui uma prova de vida, de sobrevivência, mas também uma prova, digamos, de força política, não é? Sobrevive à morte, não é? Sobrevive à morte, projeta uma imagem de força, tem aquela imagem icónica, não é? Com a bandeira ao fundo. Portanto, em cima disso, realmente, e coincidentemente, temos Joe Biden a dar mais um sinal de fragilidade, de fraqueza, embora isto da Covid tenha acontecido a milhões de pessoas, mas a verdade é que aconteceu na pior altura possível.
e, portanto, no fundo veio agravar essa percepção de força do lado de Trump, embora a diferença de idades nem seja assim tão grande, e de fraqueza, de fragilidade do lado de Biden, e, portanto, sim, concordo que veio agravar ainda as dificuldades de Biden. E a opinião de muitos democratas, que fomos lendo, alguns mais anónimos do que outros, e neste grupo podemos incluir nomes como Barack Obama, o ex-presidente, e Nancy Pelosi, que foi a speaker do Congresso, no fundo foram empurrando Biden para esta decisão. E quando nós aqui não conhecemos bem os nomes da política americana, tu conheces, Bruno, aliás, vais agora para os Estados Unidos em breve, mas quando ouvimos Barack Obama e Nancy Pelosi a ajudar a empurrar Biden para a desistência, percebemos que não há grande saída para Joe Biden. Sim, realmente tivemos jornais, comentadores, colunistas muito influentes e muito ligados ao Partido Democrático. Por exemplo, nos Estados Unidos há essa tradição dos grandes jornais terem colunas de opinião, editoriais, que aliás são completamente independentes da parte noticiosa das redações, mas que declaram apoio a candidatos nas eleições presidenciais, para senador, para o que seja. Por exemplo, o New York Times veio dizer: nós já não apoiamos Joe Biden, defendemos que ele se deve afastar. Ora, ninguém, enfim, no seu perfeito juízo, acha que o New York Times, no fundo, faz parte aqui de uma conspiração da direita para afastar Joe Biden. Portanto, houve essa pressão. Depois começaram a acumular-se pressões também de congressistas, de senadores democráticos, inclusive a dizer que isto colocava em risco, no fundo, a capacidade do partido de manter a maioria no Senado, que é muito curta, e eventualmente até de conquistar a Câmara dos Representantes, e até no caso de Donald Trump ser eleito presidente, conseguir, apesar de tudo, ter aqui alguma capacidade de contrabalançar isso por via parlamentar. E depois tivemos esses pesos pesados. Enfim, Obama, por exemplo, nunca apareceu publicamente ele próprio a dizer isso, mas obviamente foi com instruções dele que pessoas próximas vieram dizer à imprensa que ele realmente estava convencido que Biden deveria afastar-se. E, sobretudo, e do meu ponto de vista, talvez das figuras que teve aqui mais peso e que teria mais capacidade também de exercer influência sobre Joe Biden, Nancy Pelosi, que foi a líder da Câmara Baixa, uma política democrata veterana, que conhece e é amiga de Biden há muitas décadas, e que tem aqui uma autoridade adicional, que é ela própria já tem bastante idade, ela afastou-se, ou seja, voluntariamente cedeu lugar a uma geração mais nova e, portanto, tem aqui uma autoridade moral acrescida e aparentemente, e de acordo com os relatos, confrontou o Biden e a sua equipa com esta ilusão de que haveria sondagens que lhe seriam favoráveis. Ora, todas as sondagens têm estado a evoluir num sentido negativo, de margens de intenção de voto maiores para Trump, sobretudo nos estados que decidem as eleições, naqueles estados que oscilam entre um partido e outro, e, portanto, do meu ponto de vista, tudo isso ajudou a que realmente Joe Biden percebesse que, enfim, que estava a comprometer a sua imagem, estava a comprometer o seu legado, que estava a pôr em questão até o próprio partido e, eventualmente, e parece-me que ele é sincero nisso, se acredita que Trump é uma ameaça até para a própria democracia pluralista nos Estados Unidos, que eventualmente poderia estar a pôr em causa até a própria sobrevivência da democracia pluralista, do sistema constitucional nos Estados Unidos. E agora Biden, isto tudo através da rede social X, também abriu a porta à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para ser ela a avançar. Seria peculiar se Biden não a apoiasse? Sim, temos aqui este paradoxo, digamos, das redes sociais, e até de uma rede social cujo dono, Elon Musk, é um apoiante bastante que é um trumpista, vocal de Donald Trump, mas realmente transformou-se numa espécie de praça pública global. Tem a vantagem também, enfim, isto é uma decisão, digamos, partidária. Biden fez questão de dizer que se mantém como presidente, esclareceu desde logo isso, e, portanto, no fundo é um anúncio da sua conta, digamos, como político e não como presidente. E, portanto, isso é uma forma, digamos, nova de comunicar, mas que é bastante eficaz, bastante instantânea. E sim, obviamente, aí, no fundo, na primeira mensagem ficou claro que haveria aqui, digamos, não havia nenhuma ruptura com a vice-presidente, pelo contrário, houve um elogio à vice-presidente, mas depois houve uma segunda mensagem em que há um apoio explícito, digamos, à candidatura de Kamala Harris, e isso é importante porque, por um lado, deixa claro, obviamente houve aqui um diálogo prévio, Kamala Harris quer ser candidata, ela poderia eventualmente dizer, eu também não quero, claro. E, portanto, aí, abrir aí completamente o campo. Estando ela interessada, realmente seria difícil a Biden não a apoiar, e do meu ponto de vista também facilita, no fundo, sair de uma forma honrosa,
ou seja, no fundo ele pode dizer, como parte do meu legado também, apresento aqui uma candidata que eu considero que tem condições para vencer. Eu posso já não ter, mas há aqui uma alternativa viável e, portanto, isso também torna bastante mais difícil que surjam candidatos alternativos. Formalmente isso pode acontecer, mas na verdade torna mais provável que vejamos que Kamala Harris seja a candidata do Partido Democrático e depois com o vice-presidente ainda a escolher. Não é? Mas ela não é propriamente um sucesso de popularidade, nem a nível interno, nem a nível externo. De resto, isto vale o que vale, estamos a falar em momentos, na primeira reação de Barack Obama, também numa reação escrita, não é sequer levantado o nome de Kamala Harris. Nesse momento em que é publicado, também ainda não havia o sim de Kamala Harris à candidatura. No entanto, ela não é um sucesso de popularidade tanto a nível interno como a nível externo, Bruno. Sim, tem taxas de rejeição ainda assim menores do que Joe Biden e que Donald Trump. E, portanto, tendo em conta que muitas vezes as eleições, sobretudo nos últimos anos nos Estados Unidos, têm sido mais contra o outro candidato do que a favor, isso já é qualquer coisa. Mas realmente ela não brilhou, também teve a dificuldade que têm todos os vice-presidentes, que é, não é suposto brilharem assim tanto, porque quem é suposto brilhar é o presidente. Por vezes também têm pastas, são-lhe entregue pastas bastante difíceis, no caso da Kamala Harris ou da imigração. É verdade que ela também, do ponto de vista externo, da política externa, nunca se mostrou muito à vontade. Eu, por exemplo, assisti a uma conferência dela, um debate, enfim, uma intervenção, depois seguida de debate na Conferência de Segurança de Munique há uns anos atrás, e realmente pareceram umas respostas bastante superficiais e às vezes um bocadinho atrapalhadas. Essa de facto não é a área de partida dela, não é? Ela é uma procuradora, é alguém que tem experiência sobretudo na área da justiça nos Estados Unidos e não na política externa. Agora, aí eu acho que por um lado isso não é muito importante em termos de dinâmicas eleitorais nos Estados Unidos. A política externa conta pouco, como aliás em geral o que conta é a política interna. Do ponto de vista dos aliados, nomeadamente europeus, eu diria que enfim, o Pat Donald seria melhor do que o Donald Trump, não é? Portanto, qualquer candidato alternativo praticamente seria melhor do que a possibilidade de uma nova presença de Trump. Agora, realmente teremos de ver se ela consegue, agora que o foco está nela, realmente aparecer aqui como alguém que é mobilizador, desde logo dos votantes democratas, e também, eu acho que isso é muito importante, se consegue, no fundo, passar aqui uma certa imagem, ao mesmo tempo de moderação, que possa atrair aqueles eleitores moderados, conservadores, até republicanos, que se mostram muito desconfortáveis com Donald Trump, que têm algum receio de que ele não respeite realmente a Constituição, o sistema democrático, etc. E, portanto, agora é que realmente começa o verdadeiro teste para Kamala Harris. As expectativas não são muito altas, talvez isso também a possa favorecer, mas é verdade que as expectativas não são muito altas. E quem seriam as outras hipóteses para substituir Biden na corrida à Casa Branca? Bem, uma hipótese que se falou muito foi, por exemplo, a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, mas ela já disse que não estava interessada. Essa é outra questão que também favorece Kamala Harris, é que há pouco tempo as eleições são muito caras. Exatamente. Ela, apesar de tudo, vai herdar os fundos da campanha Biden-Harris. Há aqui uma certa legitimidade que também vem das primárias, ou seja, apesar de tudo, estes eleitores, 95% dos eleitores das primárias que estão na Convenção Democrata foram escolhidos para votar em Biden e Harris, apesar de tudo podem votar em Harris, e portanto eu diria que muitos destes pesos pesados, Gretchen Whitmer já disse que não estava interessada, mas outros, enfim, que poderão ser por sua vez também candidatos a vice-presidente, o Gavin Newsom, o Joseph Shapiro da Pensilvânia, enfim, vários outros governadores da Carolina do Norte, do Kentucky, etc., que têm sido falados, o senador Mark Kelly, por exemplo, que é um senador do Arizona, que é outro estado também chave, e que foi um astronauta, portanto muito popular. Eu diria que provavelmente do ponto de vista político será mais racional não entrarem aqui em choque com Kamala Harris, no fundo com a herdeira designada do presidente Biden, não serem acusados eventualmente de criar problemas ao partido, divisões que depois possam dificultar no fundo o combate a Donald Trump, e eventualmente reservarem-se ou para o lugar de vice-presidente ou para as próximas eleições, ou seja, para 2028. Então deixa-me aqui fazer 2 ou 3 perguntas muito práticas. A Convenção Democrata reúne-se a 19 de agosto. Os delegados de Biden vão poder votar em quem quiserem ou vão ter de votar em quem Biden
disser, como é que isto depois funciona? Legalmente eles não estão obrigados a seguir nenhuma indicação. Aliás, até se discute, quer dizer, eles legalmente nem estariam propriamente obrigados a votar em Biden. No fundo, é aqui um compromisso, digamos, de Mas ele agora desobrigou-os totalmente, não é? Portanto, por um lado, formalmente eles estão desobrigados porque Biden já não está. Por outro lado, há no fundo aqui uma indicação forte do candidato que lhes valeu os votos, ou seja, de Joe Biden, e até de uma candidata que estava associada a esses votos, que era Kamala Harris, portanto, do presidente Biden, no sentido de transmitir, no fundo, esse bastão, essa legitimidade política, digamos assim, a Kamala Harris. Sendo que isto será também um assunto que os republicanos vão certamente atacar. Não é? Claro. A ideia de que, no fundo, são mais uma vez as elites a escolher, não é o povo. Ora, apesar de tudo, é mais fácil a Kamala Harris dizer, bem, mas as pessoas votaram em mim e no Joe Biden, e não apenas no Joe Biden. Portanto, à partida, formalmente, eles podem votar em quem entenderem, até porque já não está realmente, como dizias, o líder, digamos, desse ticket eleitoral, dessa candidatura dupla, não é? A presidente e a vice-presidente, já não está Joe Biden, mas eu diria que isto favorece muito a candidatura de Kamala Harris a ser, no fundo, a nomeada da Convenção do Partido Democrático. E depois há a questão do dinheiro também, porque no fundo são angariados centenas de milhões de dólares para financiar as campanhas. O dinheiro, se for Kamala Harris, vai direitinho para ela. Se for outro, isso já não é bem assim? Bem, se for outro, não há nenhuma dúvida que não é assim, ou seja, o dinheiro é para este, mais uma vez, para este ticket eleitoral, portanto, para Biden e para Harris e não para o partido, portanto, enfim, depois há outras fórmulas, há os chamados super PACs, que no fundo têm mais flexibilidade, apoiam supostamente causas e ideias, na verdade apoiam uma campanha, mas não estão, digamos, organicamente ligados a essa campanha, esse aí teriam outra flexibilidade, sempre, mas neste caso é evidente que se não for Biden e Harris, de facto isso não seria possível. Claro que os doadores poderiam sempre recuperar o dinheiro e voltar a doá-lo, mas isto à partida facilitará as coisas, embora pareça haver sinais de que os republicanos vão entrar aqui numa espécie de guerra judicial para tentar contestar a legitimidade desta substituição do nome, para tentar eventualmente até contestar a transição de fundos. Agora, parece-me que isso será bastante mais difícil se realmente a opção for por Kamala Harris, ou se quisermos, será bastante mais fácil haver essa transição de financiamento e também de estrutura de campanha, não é? Portanto, no fundo, ela herdar toda a estrutura muito pesada de campanha, de milhares de pessoas que estão por todos os estados a tentar mobilizar, a recolher informação, mobilizar eleitores, enfim, fazer campanha ao longo de todos estes meses. Não é? Mas Bruno Cardoso Reis, se o candidato for outro, vamos também ter de assistir a uma espécie de primárias turbo, ou isto pode ser tudo resolvido na Convenção Democrata? E já agora, dentro desta pergunta, há alguém que não seja Kamala Harris, nesta altura, que queira pôr a cabeça no cepo para enfrentar Trump e ter tão pouco tempo de campanha? Bem, eu penso que não, ou seja, acho que, embora aqui há sempre a surpresa, não é? A surpresa, não é? A política americana tem mostrado múltiplas vezes no passado, e mais uma vez só nestas últimas semanas, como realmente há alguns meses podem ser uma eternidade e podem mudar tudo, e portanto pode ser que apareça realmente um candidato inesperado, ou que algum destes nomes mais fortes, se perceber até que não terá hipóteses como vice, poderia aparecer como candidato. Eu diria que a Gretchen Whitmer seria talvez aqui a mais forte desse ponto de vista, até porque, enfim, dentro destes cálculos eleitorais, a ideia de ter uma candidatura em que quer a presidente, quer a vice-presidente são as duas mulheres pela primeira vez, parece que é eleitoralmente demasiado arriscado, portanto, à partida ela não seria escolhida como vice, e, portanto, é já uma indicação de que, pelo menos, alguns desses pesos pesados realmente não estarão interessados em correr esses riscos. Isso parece-me racional. Houve algumas ideias de primárias turbo, até virtuais, etc. Aquilo que parece prevalecer neste momento é esta ideia de que a decisão será da Convenção
embora a Kamala Harris tenha, isso já é um sinal, digamos, de alguma habilidade política, aparentemente já tenha estado a contactar muitos apoiantes, quer entre por exemplo, entre os congressistas, os parlamentares democratas, mas também, no fundo, deixando claro esta mensagem que ela entende que são os eleitores, são no fundo os representantes do Partido Democrático na convenção que irão decidir. Portanto, ela não dá por adquirido, já que será a escolhida, vai, como ela disse, procurar conquistar o apoio desses delegados à Convenção Democrática. E, portanto, isso parece-me politicamente hábil, mas no fundo mais aqui um formalismo. Eu diria que, se nós olharmos para o histórico, a única coisa que se parece mais ou menos com isto é o ano de 1968, em que o presidente Lyndon Johnson, que também tinha anunciado que se ia recandidatar, acaba por mudar de ideias pela crescente impopularidade da Guerra do Vietnã. Apesar de tudo, foi em março. Houve realmente primárias abertas, houve realmente uma convenção aberta, mas o resultado foi completamente caótico. Portanto, o partido partiu-se em três, ainda por cima o candidato mais popular, o Bobby Kennedy, acabou por ser assassinado, e depois o partido acabou por perder as eleições com o Richard Nixon. Portanto, eu acho que isso está muito presente também na memória política americana, e nomeadamente o Partido Democrático, e, portanto, aconselharia o Partido Democrático, no fundo, ter juízo e evitar aqui grandes divisões, um espetáculo público de divisão a poucos meses das eleições presidenciais, que depois tornassem muito difícil, no fundo, reunir novamente o partido e concentrar-se na prioridade, que é, no fundo, o combate a Donald Trump e a derrota de Donald Trump em novembro. Bruno, e como fica Trump também no meio disto tudo? Ele, de repente, perde o opositor que conhecia muito bem e enfrentar um partido desmoralizado. Isto poderá mudar alguma coisa na estratégia de Trump? Conseguirá reagir bem a esta mudança de oponente? Bem, até há pouco tempo a versão oficial dos republicanos é que era ótimo que Joe Biden continuasse. Agora tem a versão de que, no fundo, isto é as elites a afastar Biden e que Kamala Harris é uma candidata terrível. Trump ainda hoje a descreveu como sendo louca varrida, portanto, naquele estilo sempre muito, digamos, de uma retórica muito agressiva. E, portanto, eu diria, apesar de tudo, sim, eu acho que é sempre mais complicado para uma campanha que está construída contra, como dizias, um opositor bem conhecido, também com fragilidades bem conhecidas e cada vez mais reconhecidas por toda a gente. De repente, ter aqui uma mudança, um reset, portanto, uma renovação, enfim, mesmo a questão do argumento em torno da idade, etc. Bem, isso já não se aplicará à Kamala Harris. Ela outros defeitos poderá ter, mas não tem certamente a idade de Joe Biden, ou não mostra as fragilidades, digamos, cognitivas ou expressivas de Joe Biden. Portanto, eu diria que tudo isso torna um pouco mais difícil a campanha republicana. Ainda assim, vamos ser claros, quer dizer, Trump, à partida, continua a ser o vencedor provável em novembro. Tem as sondagens que lhe são favoráveis. Estas mudanças, enfim, podem permitir aos democratas recuperar votos e aqui revigorar a campanha, mas são uma jogada de alto risco, podem criar divisões, podem criar problemas, mesmo que Kamala Harris seja consensual, depois a escolha de vice-presidente pode voltar a dividir o partido e a criar tensões. Portanto, à partida, eu diria que as coisas continuam favoráveis a Donald Trump. Agora, é verdade que ele tem taxas de rejeição muito elevadas. Há muitos republicanos conservadores, até, enfim, um antigo candidato presidencial, o Mitt Romney, etc., que mostram grandes reservas, muitas críticas a Donald Trump, e, portanto, eu acho que, apesar de tudo, os republicanos têm aqui alguma razão para mostrar alguma preocupação. Sobretudo, vamos ver como é que as pessoas reagem, por exemplo, a este estilo mais agressivo. Por um lado, em relação ao próprio presidente Biden, que, apesar de tudo, toma aqui um gesto que é claramente altruísta, não é? Portanto, põe aquilo que ele entende ser o interesse do país acima da sua vaidade pessoal. Ora, estes ataques muito duros de Trump a dizer que foi o pior presidente da história americana, etc., vamos ver se isso também entre aqueles eleitores mais moderados não cria aqui uma reação. E mesmo os ataques mais violentos a Kamala Harris podem, por exemplo, criar problemas entre o eleitorado feminino, que já é um eleitorado mais avesso historicamente a Donald Trump, por exemplo, foi decisivo para dar a vitória a Biden nas eleições de 2020. E aqui chegados, Biden deveria sair também da presidência ou isso é outro campeonato? Bem, mais uma vez temos aqui estes paradoxos da política americana. Durante muito tempo os democratas na presidência de Donald Trump diziam que Donald Trump deve ser afastado, até compulsivamente, não é fit, portanto não está
capaz de continuar a ser presidente. E os republicanos diziam, isso é uma vergonha, tem de se respeitar o voto dos eleitores, os eleitores é que sabem, vocês podem não gostar, mas foi ele que foi escolhido. Agora são os republicanos que vêm dizer, bem, se Biden não está capaz de se recandidatar, então não está capaz de continuar a exercer as funções. Enfim, isso imagino que seja algo que Biden vai referir na sua intervenção, que ficou prometida para esta semana. Portanto, ele deixou claro que não se vai afastar, não há claramente nenhum apoio a isso entre o Partido Democrático, portanto, aqui a fórmula para isso acontecer, até de forma compulsiva, seriam os próprios ministros, o gabinete, a administração, afastá-lo. Portanto, isso claramente não irá acontecer, e imagino que aquilo que, no fundo, a mensagem que passa aqui é Biden reconhece que não terá condições para vencer em novembro, eventualmente que não estará na melhor forma até para continuar durante os próximos 4 anos, mas isso não quer dizer que esteja incapaz de exercer a presidência. Enfim, fala-se, por exemplo, os democratas já têm estado a falar vejam, por exemplo, a Cimeira da NATO, em que ele, apesar de tudo, enfim, teve algumas gafes, mas foi uma cimeira que correu bem, não houve ali nenhum problema. Portanto, ele parece, juntamente com a sua equipa, bastante experiente, ser capaz de continuar a exercer as funções de presidente durante mais uns meses. Mas a questão certamente vai continuar a colocar-se, mas lá está, vamos ver se isso também não provoca uma reação negativa da parte da população americana, da opinião pública. Se for assim, vamos ver o que é que as sondagens dizem, se há um apoio a isso ou não. Se houver realmente um apoio grande, eventualmente pode ser uma estratégia inteligente da parte dos republicanos, se não pode ser até contraproducente do ponto de vista eleitoral. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Cardoso Reis é historiador, especialista em segurança e o autor do podcast da Rádio Observador 5 Continentes. Também o ouvimos frequentemente no outro podcast da Rádio Observador, o Gabinete de Guerra. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.